Depende dela. Conto de Joana Cabral. Geralmente não conto mentira, mas não dá para dizer que tudo o que aconteceu comigo naquele dia fosse inteiramente verdade. Acho até que dependeria do ponto de vista de quem estivesse presenciado aquilo ou imaginado que estaria olhando ou ouvindo o que aconteceu. Já era tarde, mas raramente saio de casa após determinado horário, exceto quando estou endiabrada comigo mesma. Nesses dias quebro as regras. Não sinto medo. Me daria pena se algum desavisado se aproximasse de mim. E justo nesta noite, fiquei um pouco mais do que o costume dando voltas. Precisava acalmar uma onda de calor insuportável que me invadia. Não sei exatamente que horas eram. Só sei que era tarde, muito tarde. Já se viam as luzes morrendo nos apartamentos. Em uma ou outra janela dava para notar o piscar nervoso dos aparelhos de televisão. O silêncio era até bem-vindo. Não estivessem com tantas palavras gritando dentro de mim. Acho que cheguei a andar umas 6 ou 7 quadras. Pessoas, ônibus, carros, luzes, tudo passava numa velocidade desesperadora. E quanto mais eu andava, mais sentia a necessidade de velocidade nos pés. Sabia que ia passar. Depois viriam meses de tranquilidade e equilíbrio. Era só suportar mais um pouquinho, só um pouquinho. Ia meio cega pela profusão de palavras martelando na cabeça. Cheguei a pensar ter batido num poste. Não sei se perdi os sentidos, foi tudo muito rápido. Da mesma forma como apaguei, repentinamente acordei e me vi deitada no colo de um homem desmaiado. Fazia uma espécie de yin e yang. Não sei como fui parar naquele colo, muito menos como aquele homem aconchegou-se no meu. Senti um pavor insólito, me via entregue sem sentidos, formando um par de malditos, e logo comigo. Chutava e empurrava aquele estranho de meu colo. A violência já estava no ato, mas parecia aumentar com meu crescente desespero. Seu corpo caiu com força. Percebi pelo ruído do impacto e pelo filete de sangue correndo na testa pálida. Somente neste momento pude desenvolver alguma relação com meu estranho. Afligia-me o sangue escorrendo pela face violentamente branca, alcançando cabelos negros demais para uma pele um tanto enrugada. Abaixei-me para ver se voltava a si. Com cuidado, desta vez coloquei novamente sua cabeça em minhas pernas, concentrada em sua respiração. Era tarde, não havia ninguém na rua, e nós dois devíamos estar fazendo parte de uma cena até comum nas grandes cidades. 2 loucos ou mendigos deitados no chão, trocando carícias ou cuidados debaixo de marquises. Aproximei meu rosto bem perto de seu nariz. Não sabia porquê, mas algo me dizia que era a melhor forma de ver se alguém respirava. Queria ao mesmo tempo ouvi-lo e senti-lo, num misto de calor e vapor exalando em minha direção. Respirava debilmente, de forma quase inaudível. Aproximei-me mais e mais, até não ter mais nenhum mínimo centímetro separando nossos rostos. Foi exatamente quando abri os olhos e me abraçou. Foi tudo muito rápido. Sua boca aproximando-se da minha e eu paralisada pela surpresa e sedução. Sim, estava completamente seduzida por seus olhos, boca e hálito de morte. Entreguei-me àquele beijo. A saliva grossa e um gosto de vinagre no final. Morreu com um sorriso imbecil no canto da boca. Larguei horrorizada aquele homem cinza de lábios de pedra e rezei pela primeira vez na minha vida. Uma ladainha esquisita mesclava-se a palavras sentidas e profissionais. Achei que estava possuída. Desisti logo da ideia, pois se estivesse não estaria rezando. Logo em seguida as lágrimas. Sentia de verdade aquela morte. Mas como? E lágrimas, lágrimas e lágrimas. Enfiei a mão no bolso interno do seu blazer e com intimidade saquei seu celular. Chamei o corpo de bombeiros e avisando que o Sr. P estava morto. Não preciso dizer que não ajudou em nada a minha caminhada desesperada. Voltei zonza, medrosa, acompanhada de um fantasma que jamais me deixaria. Acordei desgastada pelo calor intenso, a cabeça doendo,
abrindo espaço para uma infinidade de novos nomes e números incessantemente rondando, assediando meus pensamentos. Tomar um expresso extra forte, agência 033 Centro, ou suco de laranja, conta 123550, senha. De onde surgiam tantos números? Respirava fundo. Fazia os exercícios recomendados por meu terapeuta. Números e contas e agências e senhas e investimentos rodavam meu cérebro até não poder mais. Resolvi ligar para minha médica e pedir um reforço nos remédios. Agora não eram só vozes. Uma infinidade de preocupações povoava minha mente como se fosse a de uma executiva financeira. Há quantos anos já estava aposentada? Nem ia mais a bancos. Tomei a dose de emergência, aquela somente para caso de suspeita de crise. Dormi pelo menos 8 horas. Abri as janelas da varanda e deixei o som das buzinas e das arrancadas dos ônibus entrarem sem me incomodar. Enquanto tomava o café com leite, liguei a televisão para assistir o jornal. Falava da morte de um empresário em condições suspeitas, talvez assalto. Já começava a me levantar para fechar a varanda. Não dava para bobear em cidades grandes. A violência já estava começando a tomar conta. E num rápido olhar para a TV, vi inconfundível seu rosto macilento, emoldurado por cabelos absurdamente artificiais. Então era ele, o empresário. Ou provavelmente perigoso homicida, era eu. Pois ele não foi assaltado, foi beijado. Chocada, fechei toda a casa, aumentei o volume da TV e corri para o computador. Era ele, o Sr. P. Passei dias acompanhando as notícias pela internet, o enterro, a família se lastimar. Tudo aquilo me parecia bem falso, bem cínico, como se eu conhecesse aquelas pessoas por dentro, como se soubesse a intenção de cada uma delas. Já estava me reencontrando com o sono e a tranquilidade, exceto alguns números que insistiam em minha cabeça e eu sempre justificava como sendo algum princípio de enxaqueca querendo me atormentar. Um mês de estabilidade era tudo o que precisava para fortalecer a saúde. Em plena calmaria, na verificação rotineira de e-mails, fui tragada por uma notícia que explodiu na internet. Seus herdeiros estavam indignados, pois 2 anos antes de sua morte, o Sr. P. havia vendido todos os seus bens e retirado todo o dinheiro de suas contas, encerrando as mesmas. Era um mistério. Mulheres de costumes caros, absolutamente desamparadas, sem um lar onde pudessem se assentar para um possível recomeço. E as notícias explodiam. Em pouco tempo teriam de entregar à justiça os imóveis que habitavam. Eram alugados, não havia nada para ninguém. Os herdeiros investigavam e se desesperavam. Nenhum deles desconfiou, nem a esposa, nem os irmãos, nem os sobrinhos, muito menos os filhos. As filhas que estudavam no exterior voltando incrédulas com seus projetos pela metade, sem recursos para retomá-los. Aquelas imagens, a explosão da mídia, a derrocada de família tão importante ao nada repentinamente. Alguns jornais e revistas eufóricos com o aumento das vendas. Não há nada mais rentável do que a desgraça financeira da elite. E todos se põem a pensar como será daqui para frente. Criam logo suas versões romanceadas, é claro. E meu rosto sorria inexplicavelmente num esgar, achando bom, achando bem feito. Olhava as fotos dos familiares e dos bens perdidos. Meu cérebro relacionava cada foto que passava com algum nome desconhecido e números, como se cada bem houvesse uma pessoa nova e uma nova conta também. Intrigada ao extremo, corri para o computador com mãos trêmulas. Entrei numa página de banco que nunca havia acessado antes. Agitada, fui para a correntista sem acreditar que num instante estava instalando programas de segurança em meu computador. Tudo pronto. Digitei agência, conta e senha. Sem erros, entrei numa conta com valores incompreensíveis para mim. Ouvi com frequência falar em RECs, mas eu jamais.
nem que fizesse intensivo. Como poderia me explicar ter entrado naquela conta? Uma forte corrente gelada na espinha dorsal sugeria o começo de uma crise de pânico. Iriam descobrir pelo meu IP, sei lá, haveria alguma forma de investigar que estava entrando na conta de outra pessoa? Mesmo assim, naveguei por ela, já que estava ali mesmo. Vi a data de abertura, as aplicações, verificando, pasma, que nunca havia sido movimentada. Não sei até que horas fiquei no computador aquele dia, mas com certeza repeti o ritual mais umas 6 vezes em outros bancos, mergulhando em outro universo que jamais havia explorado. Dormi mal por quase um mês. Pessoas me faziam perguntas em sonhos e eu sem saber como dar uma resposta convincente. Estava sem computador. Por medo, tinha jogado o meu no lixo, depois de desmontá-lo peça por peça. Levei 2 semanas para dispersá-las em lugares diferentes. Sentia-me livre de ser descoberta, mas mesmo assim meu cérebro não descansava. Passava dias escrevendo os roteiros turísticos em francês. Impecável. Jamais consegui entender o que escrevia, mas aquelas palavras e letras interligadas, insistentes, depositando-se sobre o papel. Parecia uma louca escrevendo compulsivamente, como quem desbrava uma grafia e reescreve seu sentido. Gostava agora também de cálculos. Fazia conta de tudo o que me aparecesse pela frente. A distância percorrida pelo ônibus, o peso da banana pelo preço, quantos passos eram necessários para se chegar ao calçadão da praia, ou quantos grãos de areia cabiam na palma da minha mão. Se já não bastassem nomes desfilando em meu cérebro toda a noite, todos ligados a um número de telefone. Cheguei à conclusão que para me livrar desse excesso de informações, somente ligando para esses números, quem sabe seriam deletados de minha cabeça. E assim o fiz. Primeiro falei com a senhora J, aliás, muito simpática, mas teria de desligar porque tinha que sair naquele exato momento para uma entrevista de emprego que poderia ser admitida numa loja por um salário de sobrevivência. Achei a senhora J um tanto doida, não sei se por falar comigo, que era uma total estranha, ou por já ir contando assim sua vida, sem se dar conta que era eu quem queria esvaziar a cabeça. Por fim, me deu um telefone novo. No dia seguinte, estaria se mudando para uma pensão. No segundo número, tentei falar com o Sr. F., mas fui informada de que ele havia se mudado e não tinha deixado nenhum contato. O mesmo se deu com o Sr. PH, JR e B. Sorte mesmo tive com a Sra. L. Estava muito disposta a me ouvir. Até suspeitei que fosse surda, pois me deixou falar por horas. Mencionei novos nomes que rondavam minha mente, minhas insônias, dos roteiros de viagem e finalmente dos cálculos. Escutou com muita atenção, raramente me interrompia. Por fim manifestou o desejo de me conhecer. Estava tão aliviada por ter conseguido colocar tantas informações para fora que aceitei ir até a sua casa no dia seguinte. Combinei a hora e desliguei o telefone eufórica. Já eram quase 3h30 da tarde e faltavam 77 passos, segundo meus cálculos, para chegar à casa da senhora L.A. Localizei-a de longe, curiosa e escondida por trás da persiana semi-aberta. Eu estava com alguma vantagem, apesar de não ter levado o endereço, sabia exatamente para onde ia. Tinha certeza de que aquela mulher insegura e obscura tentava adivinhar quem, naquela multidão de passantes, poderia ser a pessoa que herdara todas as informações do seu único filho. Não precisei trocar uma palavra com aquela senhora para perceber o que estava acontecendo. Mas agora, finalmente entendia, e ela, que nem ao menos havia me visto, sabia também. Passei embaixo de sua janela e a olhei fixamente, apesar do medo horrível de ser reconhecida. Sem ainda poder admitir como havia recebido aquela herança maldita, tudo deles dentro de mim, todas as respostas, todas as informações, a remissão daquela família. E somente nós duas sabíamos. Eu, aqui embaixo, olhando-a entre 1000 olhares na rua, ela temerosa e escondida, talvez rezando para que eu suba e liberte a todos. Viram-me e deixo o medo me levar de volta.